Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você e toda a sua família. E desejamos uma boa tarde na presença de Deus e na companhia da Rede Brasil. Estamos começando mais um programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência, onde você estiver nos assistindo, através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, dos perfis Rede Brasil Oficial e EDP Live, ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Quero convidá-lo para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14. Se você não dispõe de uma Bíblia, estará aparecendo aí na sua tela e você pode nos acompanhar nessa leitura. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Neste momento, eu quero convidá-lo para compartilhar as nossas redes sociais e com os amigos e familiares nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, com a nossa programação, que certamente vai ser de grande bênção para todos nós. No programa de hoje já contamos com os nossos convidados, com a presença do evangelista Sidiclei Moura e o evangelista Roberval Oliveira. Pode ser o evangelista Roberval. Pode ser, pastor. É um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Para nós é uma alegria imensa poder participar aqui nesse abençoado programa. Que Deus possa continuar abençoando a todos que estão nos escutando. Agradecemos ao nosso pastor presidente e a todos os nossos irmãos ali em Chão de Cruz. Que bênção, né? O senhor coopera com o pastor ali em Chão de Cruz, né? Em Chão de Cruz. Chão de Cruz fica ali em São Lourenço. Subindo a aldeia, depois de Camaragibe, nós estamos a uns 30 minutos mais ou menos distante. Quilômetro 20, bem lá em cima. Que maravilha, né? E também o senhor teve a honra de cooperar também na obra missionária ali em África do Sul, né? Foi, pastor, também. Tivemos o privilégio de trabalhar também ali na África do Sul. Foi muito bom, privilégio maravilhoso que Deus nos tem dado através da direção da nossa igreja. E estamos aqui. Maravilha. E hoje estamos juntos para estar compartilhando com os irmãos aí em casa no programa Intercessão. Também o nosso irmão Sidiclei, evangelista Sidiclei Moura, né? Sidiclei Moura, que coopera ali com o pastor na área da 47. Torre, né? Área 47 ali na Torre. É um prazer, irmão Sidiclei, ter conosco. Há tempo que a gente vinha pensando em trazê-lo, mas eu sei que o senhor é muito ocupado, mas graças a Deus hoje Deus nos deu esta oportunidade. É uma honra estar aqui, né? Paz do Senhor, pastor Roberval, pastor Jefferson, e poder cooperar, né? Agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor presidente, né? Que temos cooperado com ele também ali na área 47, e hoje poder estar aqui, né, com o senhor e juntos podermos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus e edificar, né, as nossas vidas e daqueles que estão conosco, não é? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Hoje, meus irmãos, nós estamos com um tema muito importante, até porque já estamos chegando no dia 7 de setembro, né? Verdade. A nossa independência. E nós vamos aproveitar este programa para juntos estarmos falando sobre o tema Intercedendo pela Nação Brasileira. Antes, porém, de nós conversarmos aqui com os nossos queridos obreiros, vamos pedir ao evangelista Sidiclei para nos dirigir em oração ao Senhor. Sim, Senhor. Oremos. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Querido Senhor, estamos na Tua presença, Senhor, neste momento, te agradecendo por esta oportunidade, onde estamos aqui, Senhor, através da Rede Brasil, para estarmos meditando na Tua palavra, tratando sobre este tema tão importante, que é intercedermos pelo nosso Brasil, pela nossa nação. E, Pai, cremos, Senhor, que Tu estás nos dirigindo agora pelo Teu Espírito Santo e que possamos, Senhor, sair daqui edificados neste momento e também edificar aqueles que estão cultuando conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, no programa Intercessão de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre a responsabilidade de interceder por nossa pátria. Iniciamos com uma pergunta muito importante para nós intercessores. Existem exemplos bíblicos de intercessores que oram por suas nações, evangelista Roberval? Olha, pastor, temos muitos, né? Nós temos a honra de termos essa leitura diária da Bíblia. Encontramos homens
que se colocaram numa posição muito importante diante de Deus. Entretanto, nós temos, por exemplo, Abraão, um homem que um dia se colocou diante de Deus para interceder por uma vida, por uma nação, por uma cidade. Sodoma, Gomorra, precisava de uma ajuda e foi a oração dele que mudou a história, não é? Que transformou situações e pessoas que aceitaram, portanto, as suas orientações foram alcançadas através da intercessão que ele fez a Deus em favor daquele povo. Encontramos Ló, seu sobrinho e as filhas, e assim sucessivamente. E vários outros exemplos na Bíblia, indiscutivelmente, de homens que se colocaram, como a própria Bíblia nos fala, na brecha, num momento, numa situação não tão favorável humanamente falando, porém buscando o bem para a nação, buscando o bem para o seu povo. Isso é muito importante. Nós temos, sim, muitos exemplos na Bíblia. É interessante, né? Nós temos, pastor, o exemplo de Neemias, não é? Que intercedeu, estava ali no palácio do rei da Pérsia, né? E no momento em que a sua nação enfrentava uma dificuldade tão enorme, as portas estavam queimadas, os muros, né, precisando serem edificados, e quando ele recebe a notícia, através dos seus irmãos e daqueles que chegaram ali, ele vai interceder ao Senhor, e no capítulo 1 de Neemias mostra a sua intercessão, né, o seu clamor pela restauração do povo, da nação, né, de Israel. E temos o exemplo também de não só de homens, mas mulheres também, né, como a rainha Esther, que foi uma grande intercessora também, um instrumento de Deus, que intercedeu pelo seu povo, né, que estava condenado à morte, né, e ela se colocou na brecha, como disse o pastor Roberval, né, e naquele momento fez a diferença, né, também intercedendo. Então, realmente, a Bíblia ela é repleta de exemplos de homens e mulheres que se colocaram na brecha, né? E intercederam, e a sua intercessão teve resultado, né? Que a Bíblia diz que Deus não está com os seus ouvidos fechados, Ele está atento, não é? À oração, à intercessão do justo, e há consequências, né? Deus ouve, age, e é muito importante, né, pastor, quando nós nos colocamos na brecha, como eles fizeram e estão aí como exemplo na palavra de Deus. Né? E a palavra de Deus diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? Então, cremos que tanto Abraão como Neemias, né, e Esther, e também temos até um referencial que é o próprio Moisés, né? Moisés. E se colocou diante de Deus quando Deus ia destruir a nação por conta daquele pecado de idolatria, onde edificaram aquele bezerro de ouro. Mas Moisés foi lá, lutou com Deus, e por causa da sua oração Deus poupou. Mas o senhor me chamou a atenção aí quando falou sobre Neemias. A intercessão de Neemias e de Esther foi uma intercessão assim por algo praticamente que não tinha saída, né, pastor? Não tinha saída, é verdade, pastor. É? Não tinha saída. Olhando desse ponto de vista, isso aqui, humanamente falando, não tinha saída. E observe, pastor, que com base no que o pastor Sid Clay falou, Mardoqueu foi muito importante nessa situação de Esther, que ele convoca para o sacrifício, convoca para a oração e até diz assim, olha, os judeus que estão aqui sofrendo, sofrerão os que estão aí. E você não está aí por acaso. De algum lado virá a resposta. Então, Esther automaticamente convida as suas serviçais, suas atendentes, assistentes, e entram naquele trabalho de oração, de jejum, de consagração, com base no que Mardoqueu, aquela voz praticamente oculta, mas que estava na porta do palácio, e que aprendeu a suplicar, a pedir, e Deus mudou a história. Isso é muito importante. Deus mudou a história, Deus transformou aquela situação, que o que se esperava por parte dos inimigos, obviamente, os judeus depois, o povo de Deus, começaram a glorificar pela grande vitória que Deus deu através da intercessão legítima, pura, né, sincera, indiscutivelmente. O senhor me fez lembrar aí que quando a resposta de Mardoqueu para Esther, né, quem sabe se para este momento Deus te colocou aí. Exatamente. Aí eu me veio aqui à mente e eu queria compartilhar já esse pensamento aqui, porque é muito forte isso aí, porque eu creio que nós, intercessores, não estamos aqui por acaso. Eu creio que Deus nos levantou nesta época, nesta geração, principalmente nesse contexto que estamos vivendo, a nossa nação.
E certamente Deus não nos levantou por acaso, né? Nós precisamos, é como o Mardoqueu que estava dizendo assim, você tem que assumir a sua responsabilidade, porque quando o intercessor ele assume a responsabilidade, ele vê que a vitória da nação também é a sua vitória, né, evangelista Sidicley? Com certeza. E o interessante, pastor, um detalhe que nos chama a atenção nesse texto é que quando Esther sente o peso da responsabilidade de se colocar diante do rei, não é, interceder pela sua nação, pelo seu povo, ela não faz isso só, ela sente a necessidade de que todos, não é, todo o povo se unisse em um só propósito. E ela manda a resposta, não é, dizendo que Mardoqueu ele reunisse, que ele convocasse o povo a estar jejuando por 3 dias, intercedendo também por esse momento que ela iria, né, estar diante do rei. Então, a intercessão aí é tanto individual como a coletiva, não é? Trazendo para a nossa realidade de hoje, é o crente como intercessor, mas também como igreja, como corpo, né? Intercedendo por um propósito. E aí entra a questão da nação. Quão importante é, né, ter a minha responsabilidade como intercessor individual, mas também, não é, estarmos como igreja, como corpo de Cristo, sempre lembrando da necessidade de intercedermos, não é, por nossa nação, que passa hoje por momentos tão difíceis, né? Mas que, como no tempo de Esther, a sua nação também estava passando por um momento, humanamente falando, irreversível, mas com a intercessão houve resposta e houve livramento para o povo, né? E é interessante que cada intercessão dessa que foi feita foi acompanhado com jejum, né? Com jejum, pastor. Com jejum, né? Eu me lembrei, quando você estava falando aqui agora, me lembrei também do rei Josafá, que também se constitui um exemplo, né, de intercessor pela nação. E quando ele soube que a sua nação estava sendo ameaçada por uma grande multidão que havia se levantado contra ele, a Bíblia diz que ele teve medo, né? Mas ele era crente. É verdade. Isso muda, isso marca uma diferença muito grande. Muito grande, né? Muito grande. Muito grande, né? Porque o camarada, quando ele sabe que ele é crente, quer dizer, tem uma saída, em Deus existe uma saída. Então ele convoca a nação toda para jejuar e interceder pela nação para que Deus tivesse misericórdia. E Deus agiu, né? Agiu. Isso é muito importante, porque quando nós, pastor Sidicley, falando sobre Neemias, e nós encontramos uma situação difícil para aquele homem que chorou, que jejuou, que não falou ao rei, mas transpareceu a preocupação dele. O rei olhou para Neemias e sentiu um ambiente diferente. Então, Neemias conta a história, né? E depois a gente vê lá na frente a construção do muro que foi derrubado, das portas que foram queimadas. E a arqueologia fala o seguinte, os muros que foram levantados em 52 dias, né? Tinha mais de 4 quilômetros, 12 metros de altura e 8,5 metros de largura. E em 52 dias, quem julgou que seria impossível e até 10 vezes por dia mandava informações para Neemias dizendo, você não vai conseguir, você não vai resolver. E Neemias disse, olha, fiquem alerta, trabalhando, preparado, armado, uma mão trabalhando, outra segurando a espada. Quando ouvir o som da buzina, se junte e vamos trabalhar. E vamos lutar em favor do propósito. E não aconteceu outra coisa senão a coletividade, como falou o pastor Sidicley. Sidicley é muito importante, porque o povo estava no mesmo propósito em tudo, desde a manhã até a noite. E isso fez com que o trabalho fosse próspero, né? E Deus atuou poderosamente, dando ao povo, através da intercessão pela nação, a vitória que eles necessitavam. E é interessante, pastor, que Neemias, ele não apenas levou aquele período de jejum, parece que 4 meses, 13 foi 4 meses. Isso. Mas durante toda a história, a gente percebe que Neemias está sempre orando, né? E eu orei ao meu Deus, e eu falei com o Senhor. Quer dizer, alguém que está sempre mantendo a chama da intercessão, orando para que Deus continue agindo, continue trabalhando, né? Como é importante, né? A oração constante e contínua pela nação, não é verdade? É verdade. Era um hábito, pastor, que, pastor Jefferson, corroborando com o seu pensamento, muito importante a sua palavra, é que Neemias tinha um bom hábito de o antes e o depois, a oração. Mas olha, observe, Neemias, um minuto aí, Senhor Deus.
sim, vamos sim. Terminava, Senhor Deus, te agradeço. Isso foi o que fortaleceu e o povo olhou e disse, esse homem depende de Deus. Essa nação vai ser vitoriosa porque se ela aprender a depender de Deus, a história vai ser outra. A história vai ser outra. E foi outra, glória a Deus. Interessante, pastor Roberval, pastor Jefferson, é também a questão, tanto Esther como Neemias, eles tomaram para si também a dor do povo, né? A necessidade do povo. Os dois não dependiam, naquele momento, humanamente falando, do benefício que poderia reverter-se, porque Esther era a rainha. Sim. E Neemias estava muito bem como copeiro do rei. Sim. Né? Mas quando eles sentiram a necessidade da intercessão, eles se colocaram também como povo, não é? Sabendo que o bem, a consequência da intercessão, da ação de Deus por meio da intercessão, seria benéfico para todos, não é? Não só para ela, não só para ele, né? No caso Esther e Neemias, mas se colocar, não é, no lugar daquele que está passando pela dificuldade e necessita da intercessão. E o intercessor é isso, não é, pastor? É se colocar, não é? No lugar de quem está sendo objeto da intercessão. Isso. Então, os dois tinham uma condição boa naquele momento, mas tomaram para si, não é? Aquela necessidade, o sentimento do que estava movendo realmente a necessidade de se interceder. Eles se envolveram, eles estiveram dentro da necessidade também. Pois não, pastor. É o que, corroborando com essa colocação muito importante do pastor Sidney Clay, né? O intercessor não é outra pessoa, senão a pessoa que tem o sentimento de Deus em favor de. A íntima compaixão. Nós encontramos aqui, pastor, por exemplo, na Bíblia, nós temos um texto muito importante, em Jeremias, no capítulo 29, e o versículo de número 7. A Bíblia é bem enfática quando nos diz assim, Jeremias 29, versículo 7, diz assim, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém. Isso é muito importante. O intercessor é aquele homem, aquela mulher que toma para si, como falou o pastor Sidney Clay, aquela situação e se coloca diante de Deus como o povo estão, como o povo está, como está vivendo a nação. A dor do povo é a dor dele. E, obviamente, com a fidelidade, Deus olha e atende sem nenhum problema a oração e dá a grande vitória. Que coisa interessante, né? O interessante é que o senhor falando aí, eu me lembrei, eu venho pensando aqui, né? Porque tanto Neemias como Esther, a crise não os afetaram. Não. Né? Embora o seu povo estava em crise, mas eles estavam bem. E mas mesmo pelo fato de eles estar bem, ele não deixou de se compadecer, né? Mesmo estando bem, mesmo a crise não afetando, mas o povo pertencia a ele. E esse sentimento de responsabilidade é o que faz toda a diferença, não é verdade? Mas o senhor falando aí, o senhor falando, e minha mente aqui lembrando que houve nos dias de Jonas, não é? Quando Deus resolveu destruir a cidade de Nínive por conta da maldade, e Deus queria dar uma oportunidade àquela nação. E Jonas foi lá para pregar a palavra, e quando Jonas ele entrega a mensagem, interessante que Jonas ele não alivia, ele não dá nenhuma mensagem de arrependimento, ele não dá nenhuma chance, ele apenas diz que em 40 dias Nínive será subvertida. Mas o rei de Nínive, que era um rei pagão, não é? A gente não tem nenhum relato bíblico que ele era um homem temente a Deus. Exato. Mas ele convoca um jejum para todo o povo e ele ora, intercede e Deus viu o arrependimento daquele povo e poupou aquela cidade. Verdade. Jonas ficou meio triste porque ele queria que Deus destruísse, porque o povo realmente era perverso, mas a misericórdia de Deus é maior. A Bíblia diz que quando abundou o pecado, superabundou a graça. A graça. E o interessante é que Deus disse assim, Deus disse para Jonas, não ia eu ter misericórdia de mais de 120 mil pessoas, né, que não sabem discernir a sua mão direita da esquerda. A gente vê que, em comparação à cidade de Nínive com o Brasil, né, porque hoje a nossa população está estimada agora em 2021, chegou a 213 milhões, 213,6
13,5 milhões de habitantes, né? O Brasil hoje tem toda essa população. Eu creio que a misericórdia de Deus ainda para com a nossa nação é muito maior do que foi com o próprio Nínive. Nínive, né? É verdade, pastor. Mas do jeito que Deus ama 213 milhões de pessoas, Ele ama uma pessoa com a mesma intensidade, não é verdade? E é bíblico o conceito de que a festa no céu por um que se arrepende. Deus está aí. E a nossa responsabilidade em comparação a Jonas, no caso, é muito maior, né? Em comparação ao rei de Nínive, né? Porque era só 120 mil pessoas que não sabiam discernir a sua mão direita e da esquerda. Nós estamos aí com uma população de 213,5 milhões de pessoas necessitando de intercessores que estejam diante de Deus clamando. Que coisa interessante, não é? Intercedendo pela nossa nação. Você que chegou agora, que está compartilhando, ligou agora a televisão aí e o seu celular e se deparou aqui agora com o programa Intercessão, nós estamos falando sobre o tema Intercedendo pela Nação Brasileira. Nós estamos aqui comentando e acabamos de ver aqui que a Bíblia, ela tem vários exemplos. Claro, não deu para citar todos porque o programa é uma hora só de duração e somente nessa primeira pergunta eu creio que dá para a gente terminar o programa, não é? Não é verdade? Mas você que chegou agora, nós estamos falando sobre intercedendo pela nação brasileira. E a gente sabe que o Brasil ele tem um índice alarmante de pobreza, desigualdade, isso reflete na insegurança social. Por outro lado, vemos que a instabilidade política e econômica também tem causado muitas incertezas. Por que devemos orar pela paz espiritual e social de nossa nação, evangelista de Clay? O texto que o evangelista Oberval leu, né, ele já expressou muito bem, né, e vem ratificar essa necessidade de orarmos pela paz, né? Eu vou repetir, né, Jeremias 29:7, né? Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis a paz, né? Então, quando nós intercedemos e buscamos a paz, né? E buscamos na fonte, em Deus, que é o Pai da nossa paz, é aquele que produz, né? Jesus é o príncipe da paz, então muita gente levanta, né, em muitas manifestações bandeira da paz, mas a paz verdadeira nós cremos e sabemos e provamos que só há em Deus, né? E quando intercedemos para que haja paz em nossa nação, né, no meio do povo, né, dos governantes, isso reflete, porque haverá paz para toda a nação, para todo o povo, né? Então a necessidade é grande, né? E a igreja está de joelhos, com certeza, orando, né, intercedendo para que haja paz. Né? Porque esse índice de pobreza é algo realmente alarmante em nossa nação, né? Segundo os dados mais recentes do IBGE, o país tinha 13,5 milhões de pessoas em situações de extrema pobreza, de acordo com critérios do Banco Mundial. Somados aos que estão na linha de pobreza, chegam a 25% da população do país. Meu Deus. Isso é muito sério, né? É alarmante, é uma situação, é um quadro, uma estatística terrível, não é fácil. E, pastor Jefferson, o caminho é esse, é o caminho da oração, o caminho da busca de pedir, porque Deus não rejeita a oração. Obviamente as pessoas precisam aceitar a Deus como único Senhor. No Salmo 127 é muito enfático quando a Bíblia nos diz o seguinte, verso 1, se Deus não edificar a cidade, em vão trabalha os que a edificam. Tem que haver aí uma associação, não é, do homem com Deus, porque Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é o dono de tudo, do ouro e da prata. Então, a nação que busca, o povo que busca a Deus, ele pode até não encontrar aqui nessa vida os bens materiais tão desejáveis. Porém, contudo e apesar de tudo, existe uma coisa que somente Deus pode dar, porque Ele tem para dar, porque Ele é a paz que o homem precisa. E a gente pode viver em uma situação paupérrima, com dificuldade, enfim, porém, ter Deus no coração, ser Ele o Senhor da nossa vida, a história muda. Então, o quadro que hoje encontramos no Brasil, a solução é essa, a igreja continuar como está, na oração, na intercessão
e as pessoas entenderem de que existe um povo aqui. Graças a Deus que existe um povo aqui. Porque quer conhecer bem o Brasil, pastor? Sai dele um pouquinho. Lá fora, todo mundo diz, mas que país é aquele? Que povo bom é aquele? Que igreja é aquela? Uma nação com a quantidade que temos, porém, temos um exército, uma igreja, que busca a Deus constantemente em oração, e isso garante, obviamente, de forma muito clara, a paz, a alegria, a prosperidade, a felicidade para uma nação, indiscutivelmente. E assim, o senhor falou uma coisa interessante, que nós temos que continuar, é um povo que ora, não é? É verdade. E o programa Intercessão, realmente, ele veio exatamente hoje para mostrar a cada um de nós, a você que está em casa, a todos nós, a importância de permanecermos orando, não é? Porque a gente sabe que essa desigualdade social, esse índice alarmante de pobreza, também ele reflete, não é, evangelista Clay, na insegurança social, né? E as pessoas, aí surge os alarmantes índices de violência, de assaltos, de roubo, e isso causa um certo pânico, né? E é por isso que é necessário que a igreja esteja realmente batendo a porta, né? Graças a Deus que nós temos uma igreja, como o senhor disse aqui no Brasil, que ora. É verdade. E a gente precisa ainda intensificar ainda muito mais, não é? Muito mais. Muito mais na oração, não é? Pastor, eu entendo que a igreja, e graças a Deus aqui em Pernambuco, nós temos um pastor que nos motiva sempre, né? A estarmos orando pelos governantes, pelas autoridades constituídas, por nossa nação. E nós devemos fazer isso como um ponto presente sempre em nossas orações, né? Nunca deixarmos de interceder pela nossa nação, pelas autoridades constituídas, para que eles tenham a sensibilidade de observarem na palavra de Deus, né, o direcionamento. A Bíblia, quando diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né, pastor Roberval, não está falando apenas um jargão, está falando uma realidade. Né? A nação que segue a orientação de Deus, tem seus governantes que são sensíveis a estarem buscando, né, a orientação do Senhor, elas são bem-sucedidas. Né? Nós temos muitos exemplos. Então, toda vez que o povo ele se volta, e era assim com Israel, né? Se voltava para Deus, ele não tinha uma prosperidade apenas espiritual, mas eles tinham uma prosperidade material também. Né? As conquistas vinham, né? A prosperidade do povo era notória quando eles estavam próximos ao Senhor. E a nossa intercessão é essa, né? Que o Brasil ele se volte para o Senhor Deus, né? Que as autoridades tenham essa consciência de que a palavra de Deus ela tem resposta para tudo, né? Ela é o norte. E quando o povo se volta para a palavra, quando seus governantes também são homens que assumem o compromisso, né, de estarem buscando em Deus, né, a resposta, a orientação na palavra de Deus, há uma consequência muito benéfica para a nação, para o povo, não só na questão espiritual, mas reflete na área da segurança. Né? Quando a igreja chega, né, pastor, em determinado lugar, ela chega com paz, né? É verdade. Ela chega com harmonia, ela chega com até diminuindo a desigualdade social, né? Porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela diz que Deus não faz acepção de pessoas, e a igreja também. Não é? Então, tudo isso vai sendo minorado com a presença da igreja, e a igreja, além de estar presente e com as suas ações, revertendo também esses índices, né, que são perversos, tanto de criminalidade quanto de pobreza, né, de miséria, a igreja vai intercedendo também, porque por mais que nós queiramos fazer alguma coisa, temos os nossos limites humanos. Então, a gente tem que buscar mesmo, e aí a gente finaliza com a intercessão. Senhor, faz o que nós não podemos fazer por nossa nação, né? E Ele faz. É só encontrar homens dispostos a estarem intercedendo e outros que estejam ouvindo, né, a palavra de Deus e sendo guiados por ela. Né? É verdade. Sempre aqui no programa de intercessão, nós estamos sempre lembrando do apóstolo São Paulo, né? E tornou-se também um dos grandes referências na intercessão. E já vimos aí Paulo intercedendo pela igreja de Éfeso, pela igreja de Colosso, pela igreja dos Filipenses.
Tessalonicenses. Mas a gente vê aqui também uma coisa interessante. Paulo, quando ele escreve a Timóteo na sua primeira carta, ele diz aqui no versículo 1 e 2, diz assim: admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Versículo 2, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Veja que há uma necessidade, ele reconhece o valor da oração e ele pede para que a igreja realmente abrace esta causa, né? E interceda nós por todos, como o senhor falou, pelos governantes, na área da política, né? Para Deus direcionar, para Deus guiar os homens que estão à frente desta nação, né? Os líderes da nossa nação, para que Deus ele possa conduzir para que tenhamos uma vida sossegada, né? E isso é o que importa, né, evangelista? É verdade, pastor. E uma coisa, a liderança, ela não lidera sozinha. Tem que entender o limite que tem, como falou o pastor Sid Clay. E observe com a vênia, o verso número 3 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Isso o quê? A oração. O jejum, a consagração. E uma das coisas, pastor Sid Clay, que nós aprendemos com a intercessão é o silêncio. Mas o silêncio para o homem e a voz alta para os céus. Clama a mim, disse o Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E em Mateus 7, ele chame, bata, procura e vai abrir. O que você procura, você acha. O que você bate, a porta vai se abrir. Então, a intercessão é a voz muda, podemos assim dizer, sem voz para o homem, porém a garganta bem aberta, bem posta mesmo para os céus. E Deus é quem tem o poder de mudar toda a situação. Nós temos um exemplo, pastor Sid Clay, com base na oração. Quando Josué está naquela guerra, nós encontramos aqui no livro de Josué, interessantíssimo essa posição, no capítulo, eu acredito, capítulo 10 de Josué, naquele dia que Gibeão é sitiada por 5 reis. E no versículo 12, capítulo 10 do livro de Josué, no versículo 12, a Bíblia diz assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. E isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Versículo 14 diz assim: e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém. A intercessão, o falar com Deus, o pedir a Deus, é tão importante que é o necessário, obviamente, para as nossas vidas. Josué, em meio à batalha, ele não confiou só na força do seu braço. Ele não confiou simplesmente nas ferramentas, nas armas que ele tinha, o equipamento bélico que ele possuía para o então. Mas ele resolve fazer o que ele foi ensinado a fazer, porque ele aprendeu muito bem com Moisés. Orar. Orar. O antes e o depois. Antes, deixa eu perguntar quem corresponde. E quando ele tem a resposta, pode fazer. O resultado vem, se agora vamos orar e agradecer com quem eu falei. Ou seja, o antes e o depois é muito importante. Então, a história se apresenta continuamente, mas homens e mulheres têm mudado a história, pastor Jefferson, pastor Sid Clay, com a vida de oração. O silêncio para a terra, mas a voz bem alta para os céus. E Deus escuta. Não? Que coisa maravilhosa, né? Enquanto o evangelista Roberval estava falando desse assunto, eu me lembrei aqui do livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. Pois não. O versículo 30, não é? Porque o senhor falou o silêncio para o homem
e a voz alta para Deus, que é a intercessão, no capítulo 22 do livro de Ezequiel e o versículo 30, existe assim é como se fosse assim um espanto divino, né? Assim, usando uma linguagem humana, né? Porque Deus, ele é Deus, né? Ele conhece o que está, mas é como que Deus estivesse assim espantado por saber, que o povo saber que nele, ou seja, em Deus, existe solução. Saber que em Deus existe uma saída. Saber que Deus, ele é todo-poderoso, é aquele que age, é aquele que opera, é aquele que faz. E a pessoa tendo essa consciência e não buscá-lo, isso é como que causou um espanto em Deus. Veja no versículo 30, ele diz assim, e busquei dentre eles um homem, que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu a não destruísse, mas a ninguém achei. Quer dizer, Deus buscou um intercessor. Não é? Veja como é importante. Deus buscou um intercessor, porque Deus estava pronto para dar. É? O senhor citou Jeremias, Isso. Quando ele disse, clama a mim e responder-te-ei. Quer dizer, nós temos um Deus que está acima de tudo, que já foi dito aqui, que é o dono do ouro e da prata. É aquele que promove a paz, até porque um dos títulos é que ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz. Né? Ele promove a paz. Ele é o Deus que muda os tempos e as horas, conforme a gente vê lá no livro do profeta Daniel, né? E ele elege reis, estabelece reis, né? Ele estabelece os reis, ele é quem tem o governo de tudo. E nós sabemos que ele, sabendo que ele tem o controle, o domínio da situação, e não ir calar diante dos homens e abrir a voz a Deus, né? Levantar a voz a Deus, é como que diz assim, ó, rapaz, vocês sabem que eu tenho a saída e vocês não tomaram nenhuma decisão. Procurei um homem que estivesse na brecha e a ninguém achei. Quer dizer, Deus lamenta, não? Deus lamenta, pastor. Isso é muito sério, porque quando nós analisamos, não analisar o crítico, o analítico, mas estudamos e meditamos na história de Abraão, encontramos um homem que recebeu uma mensagem de Deus para sair, para conquistar uma terra que seria a terra que é a terra do povo de Deus. Mas é interessante que Abraão sai da sua parentela, deixa toda a riqueza, todo o bem. E conversando com Deus, orando a Deus, Deus como sempre, nos ensinando. E mostrou algo muito importante. Disse, no dia que Abraão saiu para a terra pela qual eu tinha prometido a ele, ele não colocou a mão no bolso para contar quantas moedas tinha. E não olhou para trás para não prender o coração na terra que havia deixado. Mas sem saber para onde ia, ele foi sabendo que o Deus que havia falado, estava guiando. Ele deixou os valores materiais atrás e foi em busca do prometido por Deus. Aquela terra de bênção que Deus prometeu. Então, a busca, o momento de estar ali é como falávamos antes, com base na palavra do pastor Sid Clay, que é um momento especial. Interceder não é fácil. E o pastor leu o versículo quando diz que Deus procurou alguém na brecha. Não foi numa porta. Foi num lugar mais apertado, mais justo, mais escondido. Onde a voz humana ninguém escuta. Nós temos o exemplo de Ana, que o sacerdote olhou e entendeu diferente. E ela apenas balbuciava. E depois ela volta e diz, está lembrado de mim? O senhor se lembra? Não estou bem assim, eu sou aquela assim, assim. Por esse menino eu orava, e aqui está ele. Eu disse a Deus que tendo-o, o daria para o Senhor, e aqui está. Então, a intercessão tem esse valor, de se colocar no lugar, pastor, que corresponde, o lugar que agrada a Deus. O lugar, humanamente falando, invisível, que ninguém veja, mas Deus está no céu, está vendo e está dando a vitória. É interessante, pastor Roberval, pastor Gerson, quando o senhor lê o texto de Ezequiel, que diz que Deus procurou e não encontrou ninguém na brecha, eu me lembrei da intercessão de Abraão, não é, em relação à questão, como o pastor Roberval já citou no início, da destruição de Sodoma e Gomorra. Não é? É interessante que Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, ele vai intercedendo com Deus, vai dizendo, olha, se tiver 50 justos, tu destruirias a terra, se tiver 30, então é como se Abraão estivesse dizendo, Deus, se estiverem ali, naquela cidade, 50 intercedendo para que tu também não a destrua.
né? Porque Abraão estava intercedendo, mas Abraão estava mostrando a Deus que ali, se tivesse aquela quantidade de pessoas que estivessem também se colocando na brecha, ele destruiria, e Deus vai dizendo não, não. Mas chegou ao ponto, não é, que aqueles que estavam ali era só Ló, não é, e sua família, que nem a sua família também fazia parte do grupo por inteiro que estava intercedendo, porque a esposa de Ló não era uma mulher que estava em comunhão com Deus. Então, quando a família sai, é interessante isso, Deus destrói aquela cidade, não é? Então, a igreja, ela está aqui, nesta nação, no Brasil, e faz toda a diferença. Deus tem sustentado ainda esta nação porque há um povo que está intercedendo por ela, não é? Para que ainda haja paz, para que ainda haja esperança, para que esta nação olhe para Deus, não é? Porque há uma igreja que intercede, é uma igreja que faz a diferença. E ela está aqui fazendo isso, não é? Intercedendo para que Deus abençoe o nosso Brasil, para que, não é, haja paz, para que haja harmonia, para que essas desigualdades sejam diminuídas, não acabar, porque o próprio Jesus disse, olha, os pobres, não é? Vocês vão ter todos os dias, todo o tempo com vocês, porque isto é consequência do pecado, não é? Nós temos que entender isso, não é? Essa desarmonia não é algo apenas por falta de planejamento humano, é uma questão espiritual também. Mas a igreja intercede, né? A igreja está aqui na nação para fazer a diferença, enquanto está aqui intercedendo, buscando o melhor para a nossa nação, né? O senhor levantou uma questão muito interessante quando falou sobre Abraão, quando ele levou a Deus, Senhor, se tiver 50 justos, se tiver 40, se tiver 30, Abraão vai lutando com Deus, porque, na verdade, onde há um justo, há alguém que se preocupa com a injustiça, há alguém que se preocupa com a desigualdade social, há alguém que se preocupa com a violência, há alguém que se preocupa com a situação. Então, onde há um justo, né? E a Bíblia diz a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Então, onde há uma pessoa que teme a Deus, no caso, no que Abraão estava querendo, era a pessoa que teme a Deus, né? Porque a pessoa que teme a Deus e procura andar nos seus caminhos, ele não vai ficar quieto diante de uma situação que estamos vivenciando, como vimos o caso do próprio Neemias e Esté, que já foi comentado aqui, que apesar de a crise não afetá-los, mas eles andavam em retidão diante de Deus e eles não se acomodaram com a situação, né? Então, Senhor, se tiver 50 justos, vai destruir a cidade por causa de... Quer dizer, se tiver 50 intercessores ali, né? Pessoas que estão intercedendo. Veja como é importante, irmãos, e quanto a nação, ela precisa de você, ela precisa de cada um de nós. O Brasil está precisando de cada um de nós assumirmos a nossa posição, não é? Já vimos aqui que nós temos uma igreja que ora, mas é importante que você se coloque também à disposição de Deus. Porque, mas tem uma igreja que ora, mas você faz parte dessa igreja que ora, né? O importante é que você também faça parte, que você se envolva, né? Que você assuma o compromisso e a responsabilidade de levar a nação nos ombros perante Deus, para que Deus tenha misericórdia e poupe a nossa nação. Nós já vamos fazer um clamor pela nossa nação, mas ainda temos algumas perguntas aqui. O programa está gostoso e o assunto está fluindo, e eu creio que os irmãos em casa também estão sendo impactados, e eu creio que já está sendo também até cobrado por Deus, né? Por sentir a necessidade de entrar na presença de Deus. Você viu aqui que o pastor Roberval, ele deu um zoom na palavra que citamos, ele diz assim, a brecha é um lugar apertado. Né? E Deus procurou alguém que estivesse num lugar apertado mesmo, num lugar que ninguém visse, né? Um lugar na brecha, escondido ali, intercedendo, né? A gente sabe que o intercessor ele está mais nos bastidores, ninguém vê o intercessor, mas Deus está vendo o intercessor. É verdade, pastor. Deus está vendo. Então, pastor Roberval, bem sabemos que o Brasil ainda é um país de uma abrangente diversidade religiosa, quero dizer. Entretanto, o cristianismo tem sofrido com a intolerância religiosa por parte de algumas pessoas. Como a igreja deve se posicionar diante da brecha que acabamos de citar em Ezequiel, capítulo 22, e o versículo 30? É como temos falado, pastor Jefferson, corroborando, né, com aquela palavra muito importante que o senhor trouxe, pastor, que ele trouxe a respeito. A gente vê, por exemplo, a história de Jó.
um homem grande, um homem poderoso que de repente teve aquele incidente, passou a ação do inimigo em contra dele. Porém, no capítulo 42, versículo 10 de Jó, nós encontramos um Jó ainda ferido, sofrendo com aquela enfermidade, com todos aqueles problemas. Porém, Jó ora. E a Bíblia diz que a oração de Jó mudou o cativeiro. E é importante analisar que Deus fala para os amigos de Jó, disse, a oração que eu vou ouvir é dele. Se Jó orar por vocês, vocês se resolvam. Jó, na situação que esteve, como nós conhecemos, sabemos, chegou, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que meu Redentor vive e ele continua falando, diz assim, que por fim vai se levantar na terra, ou seja, aonde eu estou. E vai fazer coisa que olhos não vão ver, mas os meus olhos vão ver. Isso é muito importante. Então, o valor da intercessão. Jó ora pelos amigos, Deus perdoa os amigos e muda o cativeiro dele. Voltamos a falar a questão da brecha. O silêncio que nós temos que ter no tocante a essa relação íntima que temos com Deus para o mundo, porém a voz escancarada mesmo para os céus e clamar a Deus. De alguns pregadores que eu já escutei, Adriano Rogers, quando morávamos na Argentina, estivemos cooperando na obra missionária também ali, ele disse que construiu na casa dele, fez um andar, no último andar, o penthouse, ele fez uma sala à prova de tudo. Só não aguentava a oração dele, mas ele fez a propósito, com uma laje, com paredes, com coluna. E a esposa dizia, para onde você vai? Para o cenáculo. Para o cenáculo. E ele disse que lá era o lugar que ele escolheu na casa dele para gritar para os céus. Isso que gritava, que retumbava dentro da sala. E disse, foi ali, naquele grito, naquele clamor, naquela intercessão, que Deus começou a mudar a história da minha vida, da minha família e da minha nação. Então, é muito importante, pastor, é muito importante, meu querido irmão, você que está participando conosco, continue, que o seu trabalho, as suas necessidades sejam, antes de tudo, colocadas em oração, movidas em oração e agradecidas em oração. A oração muda toda a situação, a oração da vitória, a oração feita a Deus. Então, isso é muito importante, que se coloque na brecha, no silêncio. E Deus faz isso com Moisés. Coloca Moisés numa brecha e diz, vou passar por aqui. Você vai ver aqui, viu? Agora você vai ficar na brecha. E Moisés ficou ali num aperto, num lugar tão difícil, para ver o que humanamente ninguém viu. Ele viu. E passou a sombra de Deus. Foi tão importante que Moisés, quando desceu, teve que usar um véu. Quem olhava para Moisés tinha que botar o véu, porque o rosto... Ele refletiu a glória de Deus. Refletiu a glória de Deus, exatamente isso, por causa da brecha. A intercessão, não é, pastor Sidney? É muito importante. Isso muda, isso eu digo, essa atitude muda completamente a história. Corações são mudados, vidas são mudadas, nações são transformadas, reinos são transformados através da intercessão. Então é muito importante, Ezequiel 22:30 seja aplicado cada dia na nossa vida, não é verdade? É interessante, pastor, que na pergunta que foi colocada, né, realmente nós vemos que há uma intolerância, né, contra o cristianismo, não só naqueles países onde a gente sabe que há uma perseguição aberta, né, e se denominar cristão ou leitor da Bíblia Sagrada, né, ele já é perseguido ao ponto até de perder a própria vida. No nosso Brasil nós não temos, graças a Deus, essa forma de perseguição, mas há intolerância, né, contra a igreja cristã, porque muitos não querem entender que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus, não é? E que a forma de viver, né, de acordo com a palavra de Deus, alguns dizem que já está ultrapassada, né, que não tem mais aplicabilidade, mas a igreja ela continua firme, né, nesta nação. E há um grande desafio, pastor Jefferson, pastor Roberval, que a igreja continue mesmo, porque enquanto ela mantém a sua identidade, Deus está vendo que há um justo ali, né? A igreja, independente de qualquer perseguição, independente de qualquer intolerância, a igreja vai continuar amando, não é, as pessoas, porque a palavra de Deus nos ensina a
a aborrecer o pecado, mas amar o pecador, né? Falar a palavra de Deus, continuar pregando que Jesus salva, não é? Que Jesus tem resposta para todas essas dificuldades que nós, como nação, enfrentamos hoje no Brasil, mas a igreja tem que manter sua identidade, como Esté teve que manter a sua diante do rei. Mesmo que isso viesse a acarretar algum mal para a sua vida aos olhos humanos, mas ela entendeu que havia um povo que estava intercedendo e que ela disse, olha, rei, eu também sou judia, né? E o mal que vai acontecer a estes, acontecerá a mim também, porque eu sou judia. Então a igreja tem que manter sua identidade, não é? Mesmo com intolerância, mesmo com perseguições, mas amando, não é? E falando a palavra, vivendo pela palavra, fazendo a diferença, não é? E Deus com certeza vai ouvir a intercessão da igreja porque ela tem a sua identidade, né? O senhor falando da intolerância religiosa que a gente vive assim no país, eu me lembrei de um fato que eu vi, ainda jovem, né? De um irmão que ele tinha um vizinho que ele não gostava de crente. Ele não gostava de crente, ele era um camarada, ele era terrível, era travado mesmo. E um dia ele resolveu provocar o vizinho, que era crente. E após o almoço, ele comeu bem, mastigou bem a galinha, triturou bem os ossos. E para provocar o irmão, ele colocou tudo no prato, os ossos, o resto da galinha triturada, colocou no prato, tampou, chamou o filho dele e disse assim, meu filho, leve aí para o irmão. Aí o filho levou, né? Irmão, olha, o papai mandou para o senhor. Aí quando o irmão destampou, levantou o prato e disse assim, ih, rapaz, aí para um momentinho só, viu? Aí foi lá dentro, jogou aqueles ossos fora, lavou o prato, aí pegou fatia de melancia, melão, uma maçã, uma uva, uma pera, ajeitou o prato, fez bem bonitinho, fez um negócio bem bonito, tapou e disse assim, olha, leva lá para o seu pai. E aquele homem, ele ficou tão assim, chocado com a atitude do irmão, que ele acabou se mudando, passou-se. Disse que tempos depois ele se encontrou com o irmão e disse, Pai do Senhor, irmão. Aí o irmão, amém, ô gente, você é agora crente? Ele disse, ô irmão, aquela sua atitude para comigo foi tão forte que aquilo me machucou, eu não tive como não, Deus me pegou, continuou, aquilo ficou na minha mente, aquela sua atitude para comigo, e hoje eu sou um crente por conta daquela sua Glória atitude. a Deus por isso. Quer dizer, o senhor falou que a igreja deve continuar amando, né? Mesmo apesar da intolerância que nós sofremos na nossa nação, e o senhor citou muito bem o caso de Jó, não é? Que intercedeu pelos amigos que o acusaram no momento que ele mais precisava de apoio, né? Ele sentiu aquela pressão e Jó, ele orou pelos seus amigos. E o próprio Jesus, ele disse que devemos orar por aqueles que nos odeiam, né? Por aqueles que nos perseguem. Então, a igreja, diante da intolerância que enfrenta nesta nação, deve continuar orando, porque, sabe, orando e agindo, não é? Agindo conforme o Senhor Jesus, ele nos ensinou. Porque a palavra de Deus disse, o Senhor disse assim, eu vos dei o exemplo, não é? Exatamente. E o Senhor, ele enfrentou toda aquela afronta, enfrentou a afronta, foi desprezado, foi rejeitado, mas mesmo no final da sua vida, ele rogou ao Pai para que Deus perdoasse aquele povo. E aí nós como intercessores devemos estar de joelho clamando por essas pessoas que são intolerantes quanto à nossa fé, porque na verdade eles não conhecem quem nós conhecemos. Exatamente. Porque se ele conhecesse quem nós conhecemos, certamente ele estaria do nosso lado dando glória e aleluia ao nome do Senhor nosso Deus. Verdade, pastor. Nós temos um base, o pastor Cid Clay falou, o senhor falando, corroborando com os senhores, a posição sábia, prudente de Daniel 1:8 diz, não. A Bíblia diz que Daniel propôs no coração não se contaminar. E a vida de Daniel na Babilônia mudou a história daquela nação. Um homem que o rei chegou a dizer assim, olha, a partir de hoje, não, a partir de agora mesmo, o Deus adorado aqui é o de Daniel, viu? Olha, fica quieto, porque ele tem poder. Ele tem poder. Nós encontramos a orientação de Jesus em Mateus capítulo 5, 13 ao 16, sal e luz, e no versículo 16 diz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Isso é muito importante. Então, é inegociável. Apesar
diferença, apesar de tantas coisas que são contra a palavra, contra o povo de Deus, porém nós não negociamos, nós nos mantemos de joelho, porque até os mais antigos dizem que quem anda ajoelhado, ou quem anda de joelho diante de Deus não tropeça, não tem tempo para tropeçar, está sempre firme. Então, ajoelhado, orando, pedindo e Deus abençoando, ainda o mais vil pecador, porque ele tem o poder. Glória a Deus. Meus irmãos, o programa está chegando ao final e ainda tinha tanta coisa. Eu tinha 2 perguntas a fazer, mas já estamos chegando no final. Mas eu creio que, em ligeiro tempo, dá para a gente, pelo menos, dar uma respostazinha rápida, né? Nós sabemos que o reino das trevas ataca uma nação através de diversas frentes de atuação, pela política, pela economia, pela cultura, violência, etc. Como a igreja deve atuar através da intercessão em favor da nação, onde ela está estabelecida? Evangelista de Clay, pastor Roberval. É levar a paz, conscientizando as pessoas o porquê e o para quê. Não é por acaso. Então, tudo isso muda. A princípio do nosso culto aqui, o senhor falando, o pastor Cid Clay falando, eu aprendi que aonde a igreja chega, até a rua passa a ser pavimentada. Os postos de luz começam a melhorar, porque chegou a igreja, a casa que provoca, que produz, que constrói paz. Então, o trabalho da igreja não é outro, senão levar as pessoas de forma clara, objetiva, carinhosa, obviamente, mas porém com atitudes de verdadeiro crente, com o poder de Deus, levar a ele a conscientização de que tudo isso é fruto da escolha que o homem faz. Mas isso aqui é fruto da escolha que o homem faz no tocante à relação com Deus. Então, se ele abandona o pecado e abraça Jesus Cristo como Salvador, tudo muda. Então, é preciso que a igreja não pare. Como nós temos a nossa RBC 24 horas, trabalhando aí, levando, a igreja levando. E isso vai mudando vidas para a glória de Deus. É não parar, é não negociar. Inclusive, pastor Jefferson, quando a igreja ela sofre intolerância, vamos dizer assim, aqueles que não aceitam não é porque a igreja quebra patrimônio público, ou porque a igreja mata pessoas, ou porque a igreja suprime direitos de alguém, não. Eles não aceitam, na realidade, o comportamento, a defesa da família, a defesa da vida, contra o aborto, coisas que são bíblicas, não é? E que a igreja defende. Então, a igreja, ela promove a paz, não é? E ela é incompreendida por defender a sua fé e não por praticar atos que vão de encontro ao bem-estar social à comunidade, não é? Então, a igreja, ela é muito importante, não é? Na promoção da paz, na promoção do que é de bom para uma nação, e ela está na brecha, não é? Intercedendo, porque as coisas que a gente pode fazer, orientados pela palavra de Deus, a igreja faz, não é? Mas chega um momento em que a igreja não pode ir mais além. Não é? A igreja não pode estar, não é, gerindo a nação, porque há os governantes. A igreja não pode estar cuidando das leis, porque há o poder judiciário. A igreja não pode estar legislando, porque há o poder legislativo. Então, a igreja vai interceder, continuar, para que Deus intervenha através, não é, dos meios que são todos possíveis para Ele, né, porque para Ele nada é impossível, e possa estar movendo os corações daqueles que têm, né, autoridade para estar gerindo a nação. Né? Até porque, conforme os ensinamentos do Senhor Jesus, a gente sabe que a igreja tem o conhecimento de que o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo físico. Né? É verdade. E a gente sabe que as investidas malignas contra uma nação, como a pergunta que fizemos, sobre que afetam tanto a política quanto a economia, a cultura, né? Levando os homens a um índice alarmante de violência, de mortes, de suicídios, de homicídios. E a gente sabe que por trás de toda esse distúrbio que estamos vivenciando nos dias de hoje, né? Esses conflitos políticos, a economia, uma situação que estamos vivendo, o índice de suicídio que é tão alarmante na nossa nação, de mortes, é coisa de causar espanto. A gente sabe que por trás de tudo isso existe uma influência maligna que luta para que a nação ela realmente entre no caos.
mas a igreja ela deve se posicionar realmente, como já vimos, em oração, para que Deus ele possa trazer vitória para esta nação. Então, os irmãos que estão nos ouvindo sabem que já ouviram muito aqui e exemplos vários de que Deus ele está à disposição da igreja, ele está à disposição do intercessor. Ele está pronto para atuar, pronto para agir, pronto para socorrer, desde que saibamos nos posicionar como intercessores e saber que a nossa luta, ela não é carnal. A nossa batalha, ela é uma batalha espiritual e poderosas em Deus. As nossas armas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém. Quando nós entendemos que as nossas armas não são carnais, então a igreja ela não guerreia como o mundo, não é? Nós guerreamos de joelho, nós guerreamos clamando a Deus, colocando o rosto no chão. Na leitura oficial, na leitura de início deste programa, nós vimos aí em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Então nós sabemos que o Brasil, diante desta palavra, diante dessas palavras que nós ouvimos, esse texto que acabamos de citar, ele está debaixo da bênção de Deus. É verdade. Só resta agora intercessores que se levantem para deter a fúria do inimigo que se levanta contra esta nação, contra as famílias, contra os jovens, contra os adolescentes. Você que está acompanhando sempre o noticiário tem visto aí que realmente o Brasil precisa de você como intercessor, porque estamos vivendo um momento de crise também nessa área. Muitos jovens enveredando pelo caminho das drogas, a prostituição infantil, o aborto, como foi falado, né? O índice de violência que é alarmante na nossa nação. Pessoas que estão atentando contra a sua própria vida, desistiram. Pessoas que estão vivendo em opressão terríveis, que vivem em contínua depressão, que faz tempo, pessoas deprimidas há muito tempo. Mas neste momento, estamos chegando já ao final do nosso programa, né? Ainda tínhamos outra pergunta a fazer, mas o tempo não dá mais. Mas nós vamos, neste momento, fazer um clamor, pastor Roberval. Amém, pastor. Pela nossa nação, pelo nosso Brasil, né? Intercedendo pelas famílias que estão vivendo esses momentos de dificuldades, que estão sendo afetados também pela essa questão econômica, pela desigualdade social, pelo índice extremo de pobreza, pela violência no lar, violência no trabalho, né? E isso tudo causa pânico nas pessoas, mas nós vamos fazer um clamor agora pela nossa nação e eu gostaria de convidá-lo neste momento, como intercessor que você é, a se colocar também juntamente conosco e não apenas agora, mas como eu achei muito interessante quando o pastor Roberval contou a história do irmão da Argentina, o obreiro que construiu o seu cenáculo. E a Adrian Rogers. Adriel Rogers. Adrian Rogers. Pronto, isso aí. Esse nome aí. Então, nós vamos estar orando, não é? Como ele fez o seu altar, eu creio que você também deve ter o seu altar em casa. E neste momento aí, se você puder dobrar os joelhos, se você estiver disponível para estar orando, vamos fazer um clamor pela nossa nação, pela nossa pátria, pela família, pelos nossos governantes, pelo presidente da nossa nação, pelos governantes, pelos prefeitos, pelos deputados, pelos vereadores. Vamos estar orando pelas crianças, pelos jovens, pelos que estão vivendo nas ruas, pelos que estão passando por crises terríveis, por aquele que já rodou em busca de emprego, por aqueles que têm mandado currículos vários e nada até agora e têm uma responsabilidade com a sua família de manter, de cuidar, de zelar. Pelas pessoas, pastor Roberval, que estão agora também fazendo seus pedidos de oração pelas redes sociais, nós vamos levantar um clamor e cremos que o Deus dos céus, Ele vai ouvir as nossas orações. Ele está aqui conosco, nós estamos sentindo a sua presença neste lugar, glória a Deus. Ele está aqui com a gente e eu creio que está aí também com você. E nós vamos fazer um clamor ao Deus dos céus e os céus vai se mover com vitória em favor desta nação. Pastor Roberval, o senhor pode fazer esse clamor a Deus juntamente conosco agora. Amém, pastor. Glória a Deus. Faremos em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, aleluia. Senhor dos céus e da terra, Tu sabes o quanto nós somos felizes em poder Te servir e Te adorar. Te agradecemos pela Tua bondade e as Suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, nos ajudando cada dia a sermos o que somos.
e entendendo sobre tudo que separado de Ti nada poderemos fazer. Mas em Ti, Jesus, nós somos mais do que vencedores. Em nome do Senhor Jesus, amado Deus e Pai, nós oramos a Ti, pedindo em favor das nossas vidas, da nossa nação. As dificuldades, os problemas são tantas coisas, mas que o povo entenda muito bem que feliz a nação é a nação cujo Deus é o Senhor. Ajuda-nos, viabilizando os recursos, dando, portanto, as ferramentas para que possamos continuar levando a Tua palavra, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E que crianças, adolescentes, jovens, adultos, famílias, empresas, escolas, hospitais, enfim, todos os recursos que tenhamos aqui nesta nação, seja, portanto, Deus tocado, Deus amado, dirigido por Ti, e que esta nação entenda muito bem que Tu és o único e soberano Deus. Pai, oramos pedindo-Te, Senhor, esse socorro, sabendo que estás a nos escutar, porque acreditamos na vitória que sempre nos deste, nos dá e nos dará. Em nome de Jesus, receba nossa gratidão e nos abençoe pelo Teu eterno amor. Esta nação Te pertence, o Teu povo está aqui na terra. Pai amado, escuta-nos em nome de Jesus e nos dê vitória. Oramos a Ti confiante, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que maravilha, né? Nós estamos aqui sentindo a presença de Deus e cremos que as mãos do Senhor, do Todo-Poderoso, está estendida sobre esta nação. O Brasil tem jeito, porque há uma igreja que ora e há um Deus que responde às orações. Glória a Deus. Pastor Roberval, é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Que pena que passou tão rápido, né? Pastor Jefferson, receba a minha gratidão, minha palavra de gratidão. É muito bom para nós estarmos aqui, juntamente com nossos irmãos, com a igreja, o nosso pastor presidente, pastor Ailton, a convenção. Uma bênção. É sempre uma honra. E já aqui estamos, sempre que necessário, para servir no que for melhor. Que bom, graças a Deus. Receba a nossa gratidão. Bem, pastor Roberval, pastor Cid Clay, né? Cid Clay Moura. Foi um prazer tê-lo conosco no nosso programa Intercessão, né? E eu creio que os irmãos também foram muito edificados e tocados também por tudo que foi comentado aqui nesta tarde. O senhor, pastor Roberval, é um prazer muito grande tê-lo conosco no programa Intercessão. Amém. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade, né, que Ele me concedeu, e ao nosso pastor presidente, e ser edificado aqui neste momento, né, com certeza que fomos, e dizer que estamos juntos, né, intercedendo por nossa nação. Vamos continuar assim como igreja, como crente, e Deus com certeza estará nos ouvindo para o bem da nossa nação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Chegamos ao final do nosso programa, né? E eu creio que os irmãos aí ficaram com gostinho de quero mais, não foi? Glória a Deus. Mas no próximo sábado, se o Senhor Jesus não tiver vindo buscar a sua igreja, estaremos de volta aqui no programa Intercessão a partir das 5h30 da tarde, todos os sábados, aguardando também a sua audiência. Que a bênção, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família e alcance o nosso Brasil em nome de Jesus. Amém.